Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Seja muito bem-vindo, que a palavra do Senhor possa encontrar o seu coração e transformar a sua vida. Tenham o mesmo sentimento, sejam unidos de alma, tenham o mesmo amor, completem a minha alegria. É assim que o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, um capítulo central em tudo aquilo que Paulo vai lhes ensinar. E que sentimento é esse? Que união é essa que eles precisam ter? Qual é o modelo máximo que Paulo vai apresentar a eles? É verdade que nós somos diferentes e isso é precioso demais porque aponta para essa diversidade com a qual Deus nos criou. Mas o que Paulo quer dizer aos filipenses é que existe uma coisa que deve uni-los. Existe um único sentimento que os torna um só corpo, uma só igreja. Esse sentimento Paulo descreve como aquele que houve também em Cristo Jesus. E logo em seguida Paulo escreve o que muitos chamam de o grande poema que nós encontramos na carta aos Filipenses, falando sobre os sofrimentos e a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo sentimento que os torna unidos de alma, unidos no mesmo amor, completam a alegria do apóstolo e a alegria uns dos outros, é o que houve em Cristo Jesus. E segundo o que ele escreve, é o sentimento de serviço, onde Jesus considerou o outro superior a si mesmo para servir com a sua própria vida. Assim, os filipenses estão unidos em um só propósito, que foi o mesmo do Senhor Jesus Cristo: servir ao outro mais do que os seus próprios interesses. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus é o sentimento de serviço, aonde Cristo se esvaziou e se humilhou, colocando os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. Assim Paulo diz: não façam nada por vanglória ou partidarismo. Em outras palavras, o que prejudica a unidade não são as pressões e dificuldades ou sofrimentos que nós vivemos, mas a nossa vaidade, nosso orgulho, e, é claro, a nossa tendência de sempre querer fazer as coisas para tirar vantagem dos outros e colocar os nossos interesses acima dos interesses do nosso próximo, do nosso irmão em Cristo. Tenham o mesmo amor, tenham o mesmo sentimento, sejam unidos de alma, completem a minha alegria. É assim que Paulo deseja que a igreja dos Filipenses viva, com o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando eles fazem isso? Agora, no momento em que eles estão ouvindo a palavra, e nós também o fazemos. E fazemos diante de quem? Diante de Deus, mas também diante de um mundo que assiste. O apóstolo Paulo fala de que nós somos como estrelas que brilham em um céu escuro. Em um mundo deformado pelo pecado, nós brilhamos com a luz do Evangelho. E esse mundo assiste à nossa unidade, assiste à nossa comunhão, assiste também às nossas dificuldades. Mas o que mais importa é como servimos. Servimos como Jesus. E esse mundo que assiste nos vê que somos discípulos daquele que serviu na cruz. E nós também servimos como aqueles que o seguem de todo o coração, servindo uns aos outros e colocando os interesses dos outros acima dos nossos próprios interesses. Da multidão dos que creram, era
era só o coração e alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum, verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. A simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens na Epístola de Paulo aos Filipenses. Agora nós leremos o capítulo 2, onde o apóstolo Paulo começa a falar com essa igreja, que essa igreja é relevante à medida em que ela luta pela unidade do Espírito, quando ela compreende que Cristo pagou pelos seus pecados e Cristo transformou aquela pessoa perdida em membro da família dele, e que todos os cristãos precisam lutar em prol dessa realidade. Ele começa o texto assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, e esse se há poderia ser transformado em já que há alguma exortação em Cristo, já que existe alguma consolação de amor, já que existe alguma comunhão do Espírito, já que existe afetos entranhados e misericórdia, ele começa a falar assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo vai olhar para essa igreja e vai falar bem assim: parem de olhar cada um para o mesmo lugar, olhem para o mesmo lugar, olhem para Cristo, olhem para a vontade de Deus, olhem para aquilo que Deus deseja de vocês como igreja. Parem de cada um querer fazer o seu partido. Ele vai chegar a dizer aqui: nada façais por partidarismo ou vanglória. Ele fala a vontade do Pai, a obediência ao Pai é o papel da igreja. O grande chamado da igreja é saber o que Deus deseja para ela e lutar todos os seus dias para viver a vontade de Deus. E aí a pergunta do texto é: qual o nosso exemplo? E aí ele vai falar bem assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
A igreja não inventa a forma de viver. A igreja olha para o seu Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer quem é o Senhor da igreja. E ele vai dizer bem assim, ele mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou e ele assumiu a forma de servo. Como é importante entender isso num tempo onde há um desejo de ser servido poderosamente. Num mundo profundamente egoísta, a igreja se posiciona como serva de Deus e serva do mundo. O maior homem que existe, já dizia Archibald Green Simonton, é aquele que é servo de todos. Uma coisa que me impressiona quando eu olho para esse texto é o Deus Todo-Poderoso, ele não vem para se assentar num trono na terra, ele vem para ser o menor servo de todos, e ele vem para ser obediente. Ele não vai dirigir a própria vida, não, ele vai ser dirigido pelo Pai, ele vai ser obediente e obediente até a morte. Imagine, a morte não vai pará-lo. O time de Cristo é a vontade do Pai. O Pai determina onde as coisas param. E Deus havia enviado o seu Filho para ir para uma cruz. E ele vai ser obediente até a morte e morte de cruz. Uma coisa muito séria para pensarmos então como igreja, que vive num tempo de sofrimento. A igreja tem que ser serva da humanidade. A igreja precisa assumir seu lugar, lavando os pés daqueles que a cercam. A igreja precisa aprender com Cristo como viver a vontade de Deus. E uma coisa que me impressiona é que quando nós olhamos para esse texto aqui, lá no versículo de número 13, ele vai dizer bem assim: vivam a vontade de Deus, sabendo que Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Deus está trabalhando na igreja e Deus está trabalhando por meio da igreja. Então o que a igreja tem que fazer é o que Cristo fez: se submeta à vontade de Deus. Viva a vontade de Deus, sirva como Cristo serviu. Essa igreja é a igreja relevante a um tempo de sofrimento. Há um tempo como o nosso tempo, que Deus nos auxilie, nos ajude, que Deus abra o nosso coração, que Deus nos capacite para vivermos como essa igreja nesse tempo. Aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completá-la. Esse que começou a boa obra deseja que sejamos unidos. Unidos em um só sentimento, que é o mesmo que houve em Cristo Jesus. O de serviço, de colocar os outros acima de nós mesmos. Eu quero orar por você que precisa entender esse serviço, esse sentimento. E compreender que, mesmo que a vida nos traga muitas feridas, muitos sofrimentos, ou até mesmo divisões, o que nos une é muito maior, que é esse sentimento de servir uns aos outros como Cristo serviu em uma cruz em favor de sua igreja. Sejamos unidos. E vamos orar juntos para que essa unidade aconteça em nosso meio. Eu na minha igreja, você no lugar onde Deus te plantou, para que assim, diante de um mundo que assiste, que eles possam enxergar o quão amamos a Jesus, o quão unidos a Ele estamos e o quão unidos estamos uns aos outros, no mesmo sentimento de servir ao nosso Rei. Me acompanhe nessa oração. Vamos orar. Pai Celeste, nós te louvamos pela palavra que ouvimos, te agradecemos por esta unidade para a qual o Senhor nos chama para seguir e obedecer. Esse mesmo sentimento, essa unidade de amor, de alma, que nos caracteriza como uma verdadeira igreja do Senhor, pois temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de serviço, de não fazer nada buscando vantagem, ou por orgulho, por vaidade. Quantas vezes, ó Deus, nós erramos por pensar muito mais em nossas vaidades do que no reino do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, se falhamos em servir e nos ajude a ter este mesmo sentimento para que, unidos como igreja, o mundo possa nos assistir
e ver que somos seus verdadeiros discípulos. Te louvamos pelas histórias de unidade, pelas histórias de generosidade, pela comunhão, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê novas histórias, novos momentos aonde podemos servir. E aquela pessoa que me acompanha nessa oração também entenda isso, e que o Senhor transforme o seu coração para que ela esteja unida à Igreja do Senhor Jesus Cristo, servindo como Ele serviu, para no final receber a glória que está reservada a todos aqueles que creem no Teu Filho. Nós assim oramos, pedimos que o Senhor trabalhe em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós tínhamos muitas viúvas na igreja que eram assistidas pela igreja. E ambas não tinham lugar de morar, eram assistidas pela igreja e elas moravam no Bom Samaritano. Na época, até mesmo o presbítero Cassiano morou lá muitos anos, morreu lá. E ficou viúva Dona Aldina. E aí ela começou a me procurar e a procurar a igreja para solucionar o problema dele lá, porque estava em litígio o Bom Samaritano. Havia um embargo, houve um embargo lá e ela teria que ser despojada. Aí foi quando surgiu a possibilidade de construir a Vila Miguel Orlando. Também pelo surgimento de um outro irmão que era caçador de papel, seu Pedro Fabiano, e aquilo me levou na seguinte condição. Eu estava lá no PH, na reunião, um irmão na plenária falou que tinha visitado esse irmão Pedro Fabiano e que ficou estarrecido. Ou ele não era irmão dele ou vice-versa. Aquilo, eu já estava com o problema da viúva, aumentou mais o problema. Ele tinha que tirar o homem de lá. Ele morava ali na Rio Bahia, na época chamava Água Mineral. E ele estava vivendo lá mesmo num casebre muito precário. Ele, a mulher e uma filha. Essa filha, inclusive, tinha problemas de saúde, né? E ele, já era de idade, acabou também, nós levamos ele para lá, como levamos a viúva, e ele também morreu lá. E aí tivemos que fazer isso, né, para socorrer essas viúvas, que na época não tinha aposentadoria, e tranquilizar a vida deles, porque eu aprendi o seguinte: a Bíblia fala muito sobre viúva e órfão, né, e pobre. Então eu fiquei muito preocupado com esses dois problemas que a igreja estava fazendo naquela época. Porque a igreja era muito, aliás, nós tinha muita gente pobre na igreja. Tinha esse caçador de papel, tinha um carroceiro, tinha pedreiro, servente de pedreiro, era só gente humilde. Carpinteiro, que era o seu Vicente Marinho, que levou uma conversão também muito da parte do Espírito Santo, né? Ele era um bíblico inveterado, o que ele fazia, gastava com bebida. E o Raimundo Bento, que viveu muitos anos na igreja, morreu há uns anos atrás. Também, passando pela porta da igreja, numa reunião de oração, foi alcançado pelo Evangelho e entrou lá bêbado, ali na Prudente Moraes. Ouviu lá a mensagem, oramos por ele, foi para casa, ele trouxe a família toda, depois da igreja. E foi por aí. E eu passei a dar emprego para essas pessoas. O Vicente Marinho foi trabalhar comigo lá em casa. A Cristina, na época, a moça, foi trabalhar com a gente. O irmão dela, né? Os irmãos dela também. E do lado do Raimundo Bento, a gente conseguiu um emprego para ele na alfaiataria, ele sabia trabalhar de alfaiate, e eu fui dando emprego para ele também lá comigo. Eu tinha lapidação de pedra, e fui ensinando aqueles que não sabiam, como o Jair Valentim,
Ele e os dois irmãos dele eram ajudantes de pedreiro. E aí eu levei eles lá, eles foram lapidar, hoje são todos aposentados, tudo bem. E foi assim que... Agora eu toda a vida, reverendo, não sei se é algum problema que eu tive quando criança, eu toda a vida preocupei em vestir as pessoas. Quando eu fui presidente da SAF, fui vice várias vezes, relatora de círculo. Então, relatora de círculo hoje não tem mais, cortaram. A gente ia para as congregações, fazer visita, aí às vezes ia um missionário, um pastor com a gente, e eu preocupava. Napoleão toda a vida preocupou com alimento, né? Napoleão acha assim que tem de tratar a pessoa, como ele fez a vida inteira, Deus que eu conheço, para depois pregar o evangelho. Ele acha que a gente tem de cuidar físico, levantar, como diz, a pessoa de uma autoestima, aí pregar o evangelho. E eu no lado da roupa. Então tem muita gente ali na igreja que tem hora que chega perto de mim, eu fico até sem graça. Fala assim, você me vestiu e me calçou muitos anos. E tem gente que hoje, graças a Deus, tem situação financeira muito boa, né? E eu ia para as congregações, eu levava malas de roupa para a congregação. Aí eu levava para os pastores, eu juntava sapato e tudo e levava. Eu não sei o porquê, eu tenho esse negócio de roupa. Se a pessoa chegar perto de mim, eu não sei ver uma pessoa falar assim, eu estou precisando de roupa. Aí eu lembro que na época da enchente, em 79, muita gente da nossa igreja morava aqui na ilha, né? E dependia. Aí a Nelly até me chamou a atenção que eu abri o guarda-roupa e falei com as irmãs assim, pega o que você precisar. Ela falou, Zé, não é assim que faz. Você não pode fazer isso. Aí eu falei, não, eu tenho muita roupa, então, como diz, os que elas precisarem, pegam. Então eu toda a vida tive isso, de gostar de vestir as pessoas. E o Napoleão no lado da alimentação e vida espiritual. E eu não nasci no lar evangélico, então muita coisa. Eu amadureci na primeira igreja, eu tinha 22 anos, e o Napoleão nunca pregou para mim, porque ele casou sabendo que eu era católica, ele respeitou. Isso é uma coisa que eu sempre falo. O Napoleão não falou comigo de Jesus. Ele não pregou em palavras, ele pregou em vida. Toda a vida ele agiu de tal maneira que eu, através de uma novela, que é uma coisa, como diz, quando eu conto isso, muita gente fala, Zé, mas através de uma novela. Eu falei, Em 1968, começou a passar uma novela na televisão, Tupi, você nem era nascido ainda, e sobre Miriam. E eu comecei a interessar, assistindo aquela novela, eu comecei a interessar em ler a Bíblia. Foi aí que ele levou a Bíblia e eu tinha assim, crucifixo na cabeceira da cama, Nossa Senhora de um lado, Nossa Senhora do outro, e ele toda a vida respeitou, sabe? Aí eu sei que eu batizei lá em Conselheiro Pena, foi mês de julho. Foi aí que eu converti, que eu dei a profissão de fé, batizei, e ele voltou para a igreja e batizamos os nossos 2 filhos, que é o Fábio e a Fabiana. E aí, como eu te falei, as coisas chegaram a esse ponto e, graças a Deus, o que eu espero é que vamos continuar assim até a volta de Jesus. Eu queria falar uma coisa que era para ser falado antes, é que eu considero o senhor Eusébio Cabral como Abraão do Novo Testamento. Porque o que ele fez, o desprendimento daquele homem, com 11 filhos, sair de uma cidade grande, que era Cachoeira de Itapemirim, com essa família, e vir
esse lugarejo, que na época era lugarejo, nesse dia do Rio Doce, a gente tem que não esquecer de agradecer a Deus por ter levantado um homem como o Sr. Eusébio Cabral. E a família dele continua aí firme, né, sendo representado. É uma coisa de admirar, de ver pessoas. Já surgiram muitos outros pelo mundo afora, né, fazendo esse papel. Mas aqui na nossa região, ele foi um novo Abraão, né, do Novo Testamento. Ir para a primeira igreja foi uma bênção na minha vida. Antes de eu ser membra, eu já tinha visita da SAF, e a SAF foi uma bênção na minha vida. Como eu vim de lar católico, eu sou a primeira pessoa na minha família que aceitou Cristo. Mas hoje, graças a Deus, agora a primeira igreja, como diz, eu fui para lá grávida do meu quarto filho. Eu estava com 22 anos, quando eu fui para a primeira igreja. E para mim foi, como diz, a mudança de vida que eu tive. A primeira igreja para mim, como diz, é uma vida. Que ela continue sendo que ela é. Uma igreja amiga, uma igreja amorosa, porque eu senti o amor dessa igreja, foi na enfermidade dele, que ele teve entre a vida e a morte, um tumor na cabeça. Essa igreja me deu uma assistência, eu não, tenho certeza, que a conversão do Fábio, a revolta que ele tinha contra a igreja, acabou ali. Que ele viu o amor da igreja pelo pai dele. Jesus curou ele, que ele não chegou a ser operado, porque ele não tinha condição de operar. Se operasse, ele não saía da mesa. E nós tivemos uma assistência da igreja. Tinha hora que era uma romaria na casa da Fabiana, porque não podia ser aqui, porque aqui tem escada, né? E eu fui para a casa da Fabiana. Ele era uma romaria. Era gente chegando com pratinho de doce, pratinho de salgado, coisas assim. Eu falo mesmo que eu nunca senti tão amada como naquela época. É que ela continua sendo missionária como ela foi. Porque na nossa época, fazer missão, as estradas tudo era de chão. Só tinha asfalto para a Bahia. O resto era chão. E a gente ia. E o que eu espero é que ela continue, não sendo assim, divisão asfaltística. Ela precisa muito de olhar também pelos lugarejos onde se o evangelho chegar em Porto de Valadares, tem muitos lugares ainda que precisa de abrir pontos de pregação. Eu espero que o Conselho venha fazer isso, a própria UPH, né? Que isso sempre foi fruto da UPH e da SOF, sempre ajudando. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou receber informações a respeito da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades pelas nossas redes sociais. Nossa igreja completa 105 anos de idade. É uma grande alegria para nós poder celebrar esse dia. Por isso, que Deus abençoe a vida de cada pessoa que faz parte da nossa igreja e abençoe a sua vida na igreja onde Deus te plantou. E que a palavra possa se espalhar aonde Deus tem nos colocado para a glória dele. Se você perdeu alguma parte desse programa, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21 horas. Também pelo nosso canal no YouTube, com uma playlist completa com todos os programas que já gravamos até aqui. E agora todos os dias às 8 horas da manhã, pela IPP TV. Que Deus abençoe a sua vida, que sejamos unidos de alma, tenhamos o mesmo amor, o mesmo sentimento e que assim possamos caminhar unidos como a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.